Olá, eu sou a Maria Elizabeth, do canal de Educador para Educador. Estamos na temporada 1, Conversa com as Amigas. E hoje eu vou receber a minha grande amiga, a Sandra. A Sandra trabalha na área de educação há mais de 25 anos. Ela é pedagoga e especialista em tecnologia na aprendizagem. Atualmente, ela leciona robótica para as turmas de 6º e 7º anos e também coordena a área de tecnologia educacional no Colégio Ítalo. Então, com muita alegria, eu recebo a minha colega Sandra Martins. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Oi, Beth, muito obrigada pelo convite, obrigada por esse momento, para a gente conversar um pouquinho, bater um papo. Isso mesmo. Para te acolher, eu quero te falar uma frase de algo que você gosta muito. Vamos lá. Dentro de cada um existe um leão. A força que ele tem é proporcional à maneira e intensidade com que você o alimenta. Pablo Henrique. Adorei. Você e os seus leões. Eu ando matando por dia, viu? Vou dizer que ultimamente eu tenho aqui já minha coleção de leõezinhos. Adorei, obrigada, Beth. Só quem me conhece. Exatamente. Só quem me conhece para saber o quanto um leão é forte na minha vida. Vamos de leões, um por dia. Nessa temporada, eu estou entrevistando as minhas amigas educadoras e são 10 perguntas iguais para todas vocês. E no final a gente tem um bate-bola, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vou começar. Quem foi ou quem é a sua inspiração? Você disse para entrar na área da educação ou na área da tecnologia? Pode ser nos dois. Porque você sabe que a minha vida é um misto, né? Exatamente. Eu consegui juntar as duas profissões que eu amo dentro de uma só, né? Mas assim, eu digo que professor eu sempre fui, desde que eu dava aula para as minhas bonecas. Então, eu na verdade sinto que essa inspiração já veio de Deus. Agora, com relação à tecnologia, eu acho que o meu desabrochar veio com uma pessoa chamada Gustavo Mazariol. Eu já trabalhava com tecnologia, mas o olhar inovador e todo o processo inovador que ele estava envolvido e me envolveu, fez com que eu aprendesse muito mais e me desenvolvesse muito mais. Então, ele sempre foi para mim uma fonte de inspiração. Muito bom, muito bom. Quais eram seus planos no início da sua carreira? Eram ótimos. Eram maravilhosos, né? Porque a gente não tinha noção de preço. Eram ótimos. Porque eu lembro que quando eu fui fazer pedagogia, era tão interessante que eu dizia assim, eu vou fazer pedagogia porque eu quero ter a minha escola. Esse era meu principal objetivo. Não era só dar aula, era ser dona de escola, né? Mas com o passar do tempo, eu percebi que este não era o meu sonho motivador, não. Depois que você entra realmente em educação, né, vai para a sala de aula e faz toda, né, percebe como é que a escola funciona e todos os problemas envolvidos, não. Hoje eu diria que para você que eu não quero ser dona de escola. Não. Não. A gente na sala de aula. Talvez de uma consultoria, talvez de consultoria, talvez assim, mas dona de escola não. Você tem algum objeto de apego desde que iniciou a sua carreira? Ou algum objeto que tem agora, assim? Então, tenho sim, Beth, tenho sim, e até tem uma história interessante sobre esse objeto. Aqui não consegui pegar porque está numa caixa no alto aqui, mas quando eu comecei a dar aula, né, logo no início, eu fui dar aula para o Jardim, e eu tinha uma aluna, o nome dela era Carolina,
E ela um dia me deu uma bonequinha que era dela, uma bonequinha moranguinho. Não sei se você se lembra, a bonequinha que tinha cheiro de morango, cabelo Moranguinho. vermelhinho. E é claro, ela deu para mim. Ela deu para mim, mas o que eu fiz? Eu peguei a boneca, pus de volta nas coisas dela, nos pertences dela, mandei para casa. No dia seguinte, a boneca volta de novo com um bilhete da família, dizendo, não, ela realmente quer te dar essa boneca. E aí a boneca ficou para mim, né? E eu tenho ela até hoje, com muito carinho. Aliás, assim, acho que foi o primeiro presente que eu ganhei enquanto professora. Foi a boneca Moranguinho. Ai, que lembrança boa, né? Que carinho. Não, e tem cheiro de morango. A boneca tem cheiro até hoje. É um barato, porque assim, anos já, imagina, muito tempo. Eu tenho mais de 25 anos de sala de aula e a bonequinha ainda tem cheiro. Privilégio, né? Conta pra gente como que é a sua rotina, se você prepara ou preparava as suas aulas, como que você prepara, como que é? Então, eu sou uma pessoa muito metódica, na verdade, né? Claro, a gente, depois de muito tempo em sala de aula, sou capaz de improvisar qualquer tema, né? Acontecer qualquer coisa, o professor faltou, entra lá e substitui, ok. Mas eu gosto de me preparar, eu gosto de planejar a aula, eu gosto de separar os aplicativos que eu vou colocar na minha aula. Hoje eu estou dando aulas de tecnologia aplicada, então eu faço todo um esquema, calculo o tempo, né, para não ficar nem excessivo, nem maçante. Então, eu sou muito organizada com relação a isso. Eu acredito no planejamento, eu acredito que ele me dá conforto para minhas aulas realmente acontecerem, né. É óbvio que na sala de aula a gente tem alguns problemas, né, às vezes a gente, né, você se programa para dar aquilo e aí acontecem os imprevistos, mas, via de regra, o que às vezes acaba acontecendo, eu reduzir alguma coisa mais dentro do meu próprio planejamento. Mas eu acredito e confio no É o nosso planejamento. norte, né? É o nosso norte. Exato, exato. Aí os atores que estão na sala de aula é que vão dar o tom no negócio, né? Não, e assim, às vezes, né, o aluno não tem ideia do que 50 minutos significa na vida de um professor, porque muitas vezes você tem que pesquisar, você tem que testar. Eu, que ainda dou aula de tecnologia, eu tenho que testar para ver se aquele aplicativo vai funcionar, se ele é apropriado para a faixa etária. Então, tem todo um preparo que você faz antes, que às vezes são 2 horas de preparo para 50 minutos de aula. Isso mesmo. E você tem o hábito de se atualizar, reciclar? Como que você faz isso? O que que você indicaria para os nossos colegas? Então, né, eu vou falar que assim, a pandemia, embora é óbvio, né, a gente sabe que ela veio frequentar a casa de todo mundo de uma forma muito abrupta. Por outro lado, ela também nos deu grandes ofertas, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade de informações na internet que colaboram muito. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de pesquisar. Então, eu sempre, para mim, por exemplo, o processo EAD, ele funciona super bem. Não é com todo mundo que isso acontece, mas comigo sempre funcionou muito bem. Então, comprar um curso na internet, ou pegar um curso gratuitamente no YouTube, seja lá onde for, para mim funciona. Mas, assim, eu sempre busco plataformas livres e gratuitas, né? E é óbvio, quando eu me interesso muito por algum seminário ou por algum curso específico, a gente tem que investir na carreira, não tem muito o que fazer, né? Mas eu, geralmente, tento buscar informações que complementem o meu trabalho. Aquilo que eu estou estudando agora, aquilo que eu pretendo dar dentro de um projeto, é mais ou menos nesse sentido que eu acabo trabalhando e fazendo os meus cursos. Ou seja, com mais de 25 anos de carreira, nada de parar de estudar, né? Nunca, imagina. É engraçado isso, né? Porque às vezes, e assim, a gente percebe que na pandemia a gente teve que estudar muito mais, né? Então, assim, o envolvimento com a tecnologia e o avanço da tecnologia fez com que a gente buscasse ainda mais informações. E elas estão de forma, assim, distribuídas de forma mais fácil para a vida do professor. Então, eu digo, se o professor tem vontade de estudar, tem muita coisa interessante disponível. Verdade.
E você gosta de ler? O que que você lê? Então, eu sou uma pessoa que eu leio muito, e às vezes eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Parece louco falar isso, mas assim, às vezes, assim, a pessoa aqui em casa até fala, mas 3 ao mesmo tempo, você não confunde histórias? Meus alunos também perguntam, você não confunde história? Não, não confundo, porque às vezes hoje eu estou mais romântica, então eu vou ler um livro de romance. Hoje eu estou precisando um pouco mais de paz, eu pego um livro de autoajuda. Ai, nossa, hoje eu estou a fim de uma aventura, então eu pego um livro de aventura. Então, eu tenho uma gama de livros, minha cabeceira tem muitos livros. E eu estou sempre lá. Às vezes eu releio livros que eu já li, né, pedaços que me trazem boas emoções. Então, eu sempre leio alguma coisa bem interessante, né? Essa forma da gente trabalhar a cabeça da gente, né? Muito interessante, uma dica valiosa, né? A gente não precisa ler um só, né? Ah, não. E também tem outra, não tenho muito apego. Às vezes você começa a ler um livro, tem gente que é assim, né? Começou a ler o livro, tem que ler até o final. Mesmo que a história esteja chata. Eu costumo dizer assim, se até o 2º capítulo não me apaixonei pela história, eu vejo que não tem nada a ver comigo, não preciso ficar nele, não vou ficar perdendo o meu tempo, porque às vezes acontece, né? Alguém, às vezes, te indica um livro que para a pessoa foi sensacional e, às vezes, para você não faz diferença. Então, eu sempre digo, meu tempo é bem precioso, eu gosto muito de ler, mas coisas que realmente vão me agregar alguma coisa. Ótimo. O que que você pensa sobre afetividade na sala de aula? Então, você sabe que eu sofri muito com isso ano passado, né? Porque a minha afetividade é meio, eu sou muito maternal, né? Então, eu hoje dou aula só para adolescentes. E isso me fez muita falta, porque eles gostam de contar as coisas, a gente tem aquela coisa do olho no olho, né? Claro, hoje a gente não pode nem se tocar, nem nada, não pode dar abraço, não pode dar beijo, né? Mas eu sempre tive com os meus alunos essa afetividade. Então, eu sofri muito ano passado, ando sofrendo ainda, mesmo tendo voltado para a sala de aula, a gente tem que manter essa distância, mas eu acho que essa afetividade ela faz uma ligação muito importante do professor com o seu aluno, né? Eu acho que você faz um vínculo. Claro, a gente não precisa frequentar a casa do aluno, você não precisa ser tão íntimo, mas você mostrar que você está disponível, que você está ali para ouvi-lo, né? Muitas vezes, eu, dando aula, percebo que está acontecendo alguma coisa, eu chamo o aluno, e aí, me conta o que está acontecendo, eu estou vendo que hoje você não está do mesmo jeito que sempre esteve. Então, eu sempre busco colocar uma antena, sabe, para perceber como é que está aquela criança naquele dia. E é óbvio, né, que muitas vezes a gente não falha, né? Você tem esse feeling, percebe que tem algo, se você vai conversar com o coordenador pedagógico, alguma coisa está rolando na família. E eu acho que é legal para o aluno saber que ele tem alguém para contar, além da própria família, dentro da escola, um ponto de confiança, né? E o adolescente, ele precisa muito disso, né? Todos precisam, mas o adolescente, ele busca, né, uma identidade, alguém que ele possa Sim. confiar, né? Sim, com certeza, com certeza. O que você aprende ou aprende sobre si própria dando aulas? Então, como eu disse, eu sou muito metódica e exigente comigo mesma, né? Então, tanto no planejamento quanto na sala de aula. Então, é muito comum que eu termine uma aula e eu faça uma autoavaliação. O que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso no meu planejamento. Então, assim, eu vou me aperfeiçoando todos os dias. O ano passado, com essa coisa do online, que a gente tinha que testar tanto conteúdo quanto tempo, e também, né, o humor, né, e tudo mais, foi muito difícil, porque eu tinha que ficar o tempo inteiro pesando, né, o que eu ponho, o que eu não ponho, o que eu tiro, o que eu não tiro, mas eu sempre busco, todas as vezes que eu saio da aula, eu mesmo me avalio. Sabe aquela história que a gente fala da autoavaliação para os alunos? Eu sempre faço essa autoavaliação, né, e às vezes eu tenho um olhar muito crítico, então eu já digo, puxa, hoje eu fui um pouco mais incisiva em algumas coisas, então semana que vem eu já vou dar uma atividade um pouco mais leve, né, aquela coisa do aperta e solta, né, mas eu com certeza sempre, e também às vezes a gente exagera demais num assunto e percebe que, puxa, podia ter falado menos sobre isso, mas às vezes a própria sala pede
que você acrescente mais conteúdo e que você fale mais. Então, eu sempre fico nessa de tentar adaptar a necessidade da criança com o nosso conteúdo, né, e da forma com que a gente aplica em sala de aula. Muito bem. Como que está a sua carreira no momento? Muito louca. Vou te dizer que está muito louca. Porque, assim, eu hoje tô em sala de aula ainda, né, porque eu acho que é um vínculo muito gostoso, acho que quanto mais próximo do aluno, mais você consegue melhorar, né, o ensino dentro da instituição. Mas também estou como coordenador de tecnologia, então, para que tudo dê certo, eu acabo tendo que estudar muito, ajudar os professores, então, o envolvimento emocional é muito forte, né, é um desgaste emocional, às vezes, porque você tem que dar conta das duas coisas, e também hoje estou fazendo a parte de consultoria para uma empresa, e aí dando formação para professor, que é um outro ramo, né, gostosíssimo, inclusive, mas que também exige da gente uma dedicação constante, porque você tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que dar atenção nos 3 níveis, né? Então, realmente, está muito puxado. Mas eu gosto, né? Eu acho que, assim, eu não conseguiria ter uma vida parada, sabe? Quando as pessoas falam assim, quero me aposentar porque eu quero ficar... Não consigo pensar assim. Eu acho que a educação, ela é um eterno movimento dentro da gente. Então, o ler, aprender, passar, conversar, né, passar as informações para outros professores, eu acho que isso é muito importante. A gente percebe que a nossa experiência faz diferença para quem está começando, né? Ninguém se torna professor esperando os louros constantes, a gente tem que aprender com aqueles que já estão ali, como eu aprendi, eu tive ótimos professores, eu agradeço cada dia todos eles, né, eu lembro muito bem dos meus professores, então, eu acho que, assim, você receber e você doar na educação é constante. Então, mesmo vivendo essa vida doida, cada hora eu estou fazendo um negócio diferente, eu acho que é o que me motiva todos os dias. E a educação, nesse momento, né, ela está borbulhando. É só querer fazer, né? É só ir atrás, porque estamos num momento bem diferenciado, né, de toda a nossa vida como educadoras, né, assim. Você sabe que eu acho assim, né, que a nossa área da educação, ela nunca foi vista com tanta, nunca colocaram tantos holofotes na nossa profissão como agora, né? Com a pandemia, realmente as famílias começaram a entender os problemas que nós enfrentamos enquanto educadores, né? Porque quando você manda seu filho para a escola, você delega, né? Mas quando você fica em casa e você tem que participar disso, porque tem que ser uma parceria, é que você percebe todas as dificuldades, porque cada filho que a gente recebe é um item personalizado, né? A gente não tem hoje uma educação massiva, que você vai lá e coloca a mesma informação para todos eles e todos eles vão receber do mesmo jeito, não. A gente está aprendendo a trabalhar o personalizado, e isso é bem complicado. E esse olhar apareceu ainda mais na pandemia, porque até então, né, era algo que ninguém tinha acesso, não estava escancarado como está agora. Ficava escondidinho, né? Que bom, tomara que isso rende muitos frutos, né? Com certeza, é o que a gente espera, né, que a caixinha de Pandora foi aberta, né, então agora que a gente trate de todos os medos e temores, mas também com todos os louros que estão ali dentro. Muito bom. Quem é a professora Sandra? Então, professora Sandra, a professora Sandra é aquela que quer ensinar tecnologia para todo mundo, né? Eu digo sempre, né, que eu ensino todo mundo, eu ensinava meu pai, né, ensino minha sogra, ensino um aluno, ensino professor, porque eu acho que a gente não pode se tornar refém do equipamento, a gente não pode ter medo da tecnologia, a gente precisa entender a tecnologia para nos proteger também. Então, eu hoje me identificaria como uma pessoa que quer que todo mundo conheça a tecnologia,
mas conheça de verdade, né? Eu sempre, quando alguém me pede ajuda, eu nunca quero só fazer para a pessoa, eu quero mostrar para ela como é que faz. Isso para todo mundo, né? Tudo bem. Então vamos para um bate-bola agora. Laia. Laia. Professor, por quê? Porque eu amo ensinar. Educação em uma palavra. Dedicação. Um tema atual para a redação. Atual para a redação? Política do Brasil. Vai que o pessoal do Enem te ouve, né? Nossa, tomara, né? Aparecer só protestos, mas enfim. Uma poesia ou música que te encanta. Nossa, uma música que me encanta, uma poesia. Eu tenho na verdade é uma frase que eu lembro, assim, quando pequena, tinha na mesa do escritório do meu pai, que é do Ivo Piscine, que é assim: o rio atinge os objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Ai, que linda! Tinha na mesa dele, eu nunca esqueço, tinha um vidro e ela estava embaixo, assim. Então, sempre que eu ia no escritório dele, eu lia e achava sensacional. Repete. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os seus obstáculos. Uma frase de aluno que te faz feliz. Que me faz feliz? Oba, hoje tem aula da Sandra. Boa. Boa. Isso me faz feliz. Ela chegou. Hoje tem aula da Sandra. Oba. Muito bem. Como educador, a gente sempre precisa de dicas. Então, para a gente deixar para o pessoal que vai nos assistir, a dica de um livro. Só de um? Eu tenho aqui, acho que uns 3. Pode indicar, não tem problema. Vou abrir uma exceção. Bom, tá. Então, assim, para quem é da área de educação e tecnologia, eu tenho este livro aqui, que é o Design Instrucional e Contextualizado, tá? É da editora Senac, que é para quem está trabalhando na área, é bem interessante. Tem esse é meu livro de cabeceira, isso aqui é para quando a gente não está bem, que a gente chega chateado por alguma coisa da escola, que é este daqui, que é Você Pode Curar Sua Vida, cheio de frases e coisas interessantes, que faz com que a gente todo dia se ame um pouquinho mais. E tem um de aventura que eu estou lendo, que eu curto muito, que eu adoro o Rick Riordan, então tudo que ele escreve eu leio, e eu ponho isso nos meus projetos. Ai, que legal! Tá? Então, assim, as aventuras, os personagens, geralmente entram nos meus projetos. Então, já fiz projetos com coisas do Harry Potter, agora eu estou montando um com o Rick Riordan, que tem, né, do Apollo. Então, assim, eu tenho vários projetos que eu vou montando e eu vou trazendo para dentro da sala de aula, né, que é a tal da cultura geek, que a gente tem que trazer para poder melhorar um pouquinho o contexto das aulas, né. Perfeito, ótima dica. Um programa de TV, série ou filme? Filme? Laia. Orgulho e Preconceito. Meu amado e querido Jane Austen, amo Jane Austen. Tudo que ela escreveu eu já li, amo. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que você gosta tanto? Não sei, eu acho que é porque retrata um cotidiano e um momento da história que eu acho muito legal. E a libertação que ela faz para as mulheres nos livros dela. Legal, já tá cheio de coisa de dica de livro aqui, hein? E uma dica cultural. Uma dica cultural. Ai, deixa eu ver, tem várias, mas
uma coisa que eu gosto muito, agora está um pouco parado, né? Mas eu gostava muito, era a programação do SESC. O SESC tem algumas programações bem interessantes, gratuitas, às vezes baratinhas, assim, sabe? Que eu acho que vale a pena, né? Mesmo você não sendo sócio, mas eu acho que agora está começando a voltar, eu acho que vale a pena começar a visitar de novo. O serviço do SESC é muito interessante, né? Até os restaurantes, né? A comida é bem gostosa e barata. Vale a pena. Sim, tem as colônias, tem, né? Se você é sócio, e não é difícil ser sócio, então eu gosto bastante. Esse da Paulista, né, que era o recém-inaugurado, é bem legal, que até esporte você consegue fazer, então eu acho que vale a pena conhecer. O Sesc Pompeia também, tinham muitos shows, né? É bem gostoso, eu gosto bastante. Ótima dica. Está terminando a nossa entrevista. Mas já! Nossa! Já! Mas antes de terminar, imagina que você vai passar uma mensagem por WhatsApp, por áudio, para os nossos colegas educadores. Como seria essa mensagem? Vai lá no WhatsApp, áudio. Ai, nossa, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu diria que a gente não pode desistir, que a gente sabe que a educação é bem difícil, né? No nosso país, realmente, ser educador é um desbravador, mas não desista. Nós temos muitas pessoas importantes que devem ser mencionadas em sala de aula, que não devem ser esquecidas, e o que a gente carrega é um legado, de verdade é um legado. Então, se aperfeiçoar sempre, observar os amigos, fazer troca de experiência com os amigos, conversar bastante com as pessoas da área, com pessoas que não sejam da área, porque também elas podem trazer novas ideias, novos pensamentos, estar aberto realmente para mudar, para se modificar, para todo dia ser diferente. Essa seria a minha mensagem. Obrigada. Que essa mensagem chegue nos corações. Tomara! Muito obrigada, agradeço a sua presença aqui, a sua disponibilidade, espero que você tenha gostado. Gostei bastante, eu estava aqui olhando os seus livros aí atrás, que eu gostei bastante da disposição de tudo que você colocou ali, gostei bastante, gostei desse nosso bate-papo. Né, você vê, a gente já se conhece há tanto tempo, mas é uma conversa que a gente nunca teve. Exatamente. E aqui, se você observar os quadros, são feitos pelos meus alunos, são desenhos que eles fizeram. Eu ia te falar isso, né? Porque eu acho tão interessante, porque o desenho, né? É que eu já não dou mais aula para criança pequena. Hoje o meu público já está maior. Mas isso é uma coisa que eu sinto falta dos desenhos, das histórias contadas que eles faziam nos desenhos, do carinho, né? Que eu acho que, infelizmente, isso é um ponto ruim da tecnologia, está tirando isso um pouco das crianças. Esse lápis na mão, né? Essa coisa colorida, esse pensar sobre aquilo que vai desenhar, né? Hoje eu acho que, infelizmente, para os menores, né? E isso é um apelo até que eu sempre deixo para os pais, né? Tecnologia é muito boa, mas ela tem que ser com parcimônia. A gente tem que controlar o horário, a gente tem que dizer quanto tempo eles podem ficar, para que eles não percam isso, né? Eles não percam a infância, eles possam fazer outras coisas. A tecnologia vem para agregar e não para destruir, não para enganar. E eu acho que, infelizmente, é claro, você dá um equipamento eletrônico na mão da criança, ela vai ficar quieta, porque ela entra no mundo só dela. Mas a gente deixa de viver muitas coisas com as crianças, né? E o seu desenho me lembrou exatamente isso, o quanto é importante ser criança, ter brincadeiras de criança, desenhar como criança, né? Então é isso, muito obrigada, foi um prazer. Imagina, prazer foi todo meu. Se precisar voltar aí numa segunda edição, só me chamar. Combinadíssimo, vamos ter muitas temporadas. Obrigada.
Beijo.